querendo ou não querendo, você tem Exu na sua vida. Você tem Exu como guardião protetor. Seja padre, seja pastor, seja sacerdote, seja uma igreja, seja um templo budista, existe guardiões Exu nesse lugar. Eu vou explicar porque todo ser humano tem um guardião desse. Vamos lá, senta que vem história. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. Nós estamos no planeta Terra e aqui na Terra a gente sabe que existem energias complicadas, muitas energias negativas. Vamos lá, nos umbrais. O umbral grosso, que é onde a gente entende que existem diversos seres negativos, diversas frequências de seres bem pesados, existem muitos seres desses lá, tipo 5 bilhões de seres trevosos querendo atrapalhar a nossa vida, porque eles querem puxar a nossa energia. Isso é básico, a gente precisa entender isso. E também a gente precisa entender que nós estamos no umbral. Wesley, o que é umbral? Dimensão na qual existe dor e sofrimento. Que lugar que você tiver e existe dor e sofrimento, consideramos umbral, porque vai ter o sofrimento, tá certo? Então, nós estamos no umbral. O planeta Terra é um umbral. Ponto. Corpo biológico, dor, sofrimento. Dentro do meu ponto de vista, tá bom? Sabendo disso, nós não estamos distantes desses seres que querem sugar nossa energia, que querem acabar com a nossa energia. Então, sabendo disso, nós precisamos compreender que a espiritualidade, ela prepara diversos guardiões para nos proteger. Sim, exatamente. A gente tem uma equipe que nos protege. A gente não vive sozinho. Às vezes o ser humano acha que está sozinho e está aqui meio perdido. Não tem como isso acontecer. Você não sobrevive um dia sozinho. Sempre você vai ter dezenas de mentores e alguns guardiões. Dependendo do que você faz, isso vai se modificando. Compreendendo que a gente tem diversos espíritos protetores e existem os guardiões, né? E existe também espíritos, vamos dizer, anjos de guarda. São espíritos que auxiliam com o desenvolvimento humano, desenvolvimento ético, moral do próprio ser humano, tá? Do própria pessoa. Então existem vários níveis diferentes de espíritos que trabalham em diversas funções diferentes dentro do nosso sistema, né? Então, sabendo que estamos em um planeta um pouco complicado energeticamente, a gente precisa entender que nós temos guardiões, nós temos protetores que nos auxiliam na nossa jornada como encarnado. Se esses guardiões não estivessem aqui, a gente não sobreviveria por muito tempo, porque a obsessão seria tão grande que a gente não ia suportar. Então, esses guardiões que nós, umbandistas, chamamos de Exu, são nada mais, nada menos do que espíritos de luz que estão auxiliando no processo evolutivo humano, tá? Muito importante a gente entender isso. Olha, primeira coisa, Exu não tem religião. Exu não é umbandista. Exu não é kardecista. Exu não é nada. Exu é um guardião espiritual, guardiões espirituais. E todo ser humano tem. Você tem um guardião. Ah, mas não gosto desse nome de Exu. Não tem problema. Pode chamar de Eduardo, de Maria, de Zezinho, do que você quiser. Mas saiba que você tem um guardião protetor que vibra em frequências mais densas para poder, vamos dizer assim, lidar com as frequências mais densas. Porque nos umbrais grossos, vamos dizer assim, a gente precisa entender que no nível dimensional mais denso, para um anjo, para um arcanjo, vamos supor assim, Espírito Santo. O Espírito Santo é uma energia, uma irradiação. Ele não consegue descer no umbral para resolver um problema, porque é uma frequência, o umbral ele é muito denso. Então precisa de uma alma mais adaptada àquela frequência para que ele possa adentrar nessas frequências densas e resolver o problema. Imagina que é como se fosse o fundo do mar. Lá é um outro nível de vibração. Precisa de um outro tipo de ser que nós chamamos de guardiões, que estão aptos àquela frequência para poder lidar com as situações que estão lá, tá certo? Então, como que funciona? Esses seres de luz, de elevada consciência, Espírito Santo, Arcanjo Miguel, Jesus, são eles que comandam os Exus. Os Exus e as Pombagiras, que são guardiões, vou lembrar de novo aqui vocês, eles recebem ordens.
e as ordens são dos de cima, sempre a ordem de cima. Exu é executor, Exu é a lei, Exu é a polícia do astral. Exu traz essas capacidades de poder acessar essas dimensões, né? Então, precisamos entender esses detalhes para compreender como que funcionam as coisas. Às vezes as pessoas ficam demonizando Exu, mas elas não sabem nem o que é, não buscam nem estudar. Isso se chama ignorância. E não existe o mal não existe. O que existe é a ignorância. O que o ser mais trevoso do umbral tem? Ele não é mau. Um mago negro, o que o mago negro é? Ele é ignorante. Ele ignora leis divinas em prol da sua própria individualidade. Em prol de eu quero isso e eu vou passar por cima de quantas pessoas ou seres forem necessários para conseguir o que eu quero. Então não é que ele é mau, ele é ignorante. Então, pessoal, a ignorância é o mal do mundo. Então a gente tem que procurar estudar e entender para que a gente possa ir melhorando cada vez mais para a gente e para o próximo, tá? Outra coisa muito importante que precisamos entender. Exu é uma roupagem. O que é uma roupagem, Wesley? Imagina que você vai num hospital de crianças animar as crianças. Você pega e se veste de palhaço, né? E vai lá e se porta como um palhaço, né? Ou seja, você está usando o quê? Um arquétipo. Um arquétipo de uma forma de agir para se adaptar àquele local, para poder trazer a vibração necessária para as crianças. Só que depois você chega em casa, você tira o negocinho vermelho do nariz, você limpa o cabelo, tira a máscara, o que acontece? Você volta a ser quem você é. Então, nós precisamos entender que os Exus, os nossos guardiões, eles estão dentro de arquétipos, mas ainda assim eles são almas que têm os processos deles no mundo espiritual. Não existe um ser que é Exu. Existe os Exus que estão Exus. Entenderam a diferença? Se um ser vir até você e falar assim, não, eu sou Exu. Eu saio daqui, sou Exu e vou para lá no umbral e tal. Tá errado. Porque ele está Exu. Ele está dentro de um arquétipo, dentro de uma forma, e quando ele não necessita, ele sai. Vamos dar um exemplo para vocês. Eu já vi um caboclo, que quando necessário, ele sai do arquétipo de caboclo, entra num arquétipo de Exu e faz o serviço lá nos umbrais. Existem almas que têm essa capacidade, né? Lembrando que para acessar essas dimensões mais densas, a alma tem que ter uma certa capacidade energética para poder lidar com aquela situação e com aquelas frequências. Então não é qualquer alma que consegue acoplar num arquétipo de Exu e fazer os trabalhos, né? Por exemplo, assim, um ser de elevada consciência, um mestre ascensionado, Kutume. Eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que pela vibração que ele é hoje, pelo tamanho dele hoje, para ele se massificar em um arquétipo de Exu, fica mais difícil. É muito mais fácil pegar uma alma que está intermediando ali já, que está no meio de tudo isso, e ela pode entrar em Exu e fazer o mesmo serviço, porque existe uma estrutura que é aprendida, né? Então, as almas, elas vão para o mundo astral e elas recebem propostas. Você quer trabalhar para auxiliar a Terra? Aí a alma fala assim, eu quero. Então, você vai participar de uma escola, você vai estudar o que é Exu, você vai estudar fundamentos, você vai estudar tudo para que você esteja apto a auxiliar o ser humano como arquétipo Exu. Mas quando você fizer a sua parte, você volta como alma e faz os processos que você tem que fazer. E se precisar entrar no arquétipo de marinheiro, você entra. Se precisar entrar no arquétipo de baiano e você tiver essa capacidade, você entra. Então é basicamente assim que funciona os espíritos e os arquétipos do mundo espiritual, tá? Então a gente tem mais de uma entidade que pode entrar em mais de um arquétipo, tá? Eu tive uma experiência magnífica com o meu guardião, com o meu Exu, né? Que foi o seguinte, eu não tinha conhecido ele ainda, eu estava entrando na Umbanda, até que teve um dia que eu falei, eu quero conhecer o meu Exu, né? E o que eu fiz? Eu sentei na grama, pus meus fones de ouvido e coloquei um ponto. Na verdade, era um ponto de 2 horas com diversos pontos de Umbanda, de Exus. E eu coloquei aquela música e falei assim,
me conectei com o meu Exu e falei, ó, eu só vou sair daqui, vou sentar nesse mato, embaixo dessa árvore, e eu vou ficar ouvindo ponto até não aguentar mais. E quando tocar o teu ponto, Exu, eu quero que tu venha. Venha aqui, eu quero sentir você. Eu vou descobrir quem tu é pelo ponto. E aí foi o que eu fiz. Eu sentei ali e 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos de som e tocando vários pontos diferentes de várias entidades. E pessoas passando perto da grama ali, caminhando no bosque do condomínio. E até que chegou um momento que eu começou a tocar um ponto do Exu Morcego. Na hora que tocou esse ponto, tocou no fundo da minha alma, no fundo do meu coração. Nesse instante, ele chegou do meu lado como alma. E ele se conectou o coração dele com o meu coração. E nesse instante, pensa assim, ó, em 1 milésimo de segundo passou um filme na minha cabeça. E nesse filme, eu me conectei com essa alma e eu vi o que o meu Exu foi para mim. Ele me mostrou várias vidas que a gente viveu junto. Eu vi ele sendo meu pai, eu vi ele sendo meu irmão, eu vi ele sendo minha mãe, eu vi ele sendo amigo, namorado, namorada, às vezes que eu fui homem, às vezes que eu fui mulher. Eu já vi ele sendo meu inimigo, meu pior inimigo, meu patrão, meu primo. Eu já vi ele sendo tudo, foi incrível. Foi 1 segundo que eu olhei na minha tela mental e centenas de vidas com esse ser. Nesse momento, eu senti em profundidade o que é família. Porque ele conhece eu mais que eu mesmo. Ele sabe de tudo de mim. E eu comecei a chorar, não estava aguentando. Ele chegou, meu coração começou a explodir de amor, uma sensação assim, enche o teu coração, você não sabe, é uma emoção tão boa que só tende a chorar, não tem outro caminho. E eu comecei a chorar no meio do mato, ouvindo música e as pessoas passando e olhando. E eu naquela conexão. Então, os nossos guardiões, eles são a nossa família espiritual. Para ser o teu guardião, para ser o teu anjo de guarda, ele tem que te conhecer muito bem. E ele já tem que saber de muita coisa de você. Ele tem que ter conexão com você. Então as pessoas morrem de medo de Exu, mas não são nada mais, nada menos do que familiares do outro lado, que entram nesse arquétipo, nessa frequência, para poder auxiliar esse ser humano. Quer você goste ou não dele, ele não se importa. Ele não se importa com o nome, você pode chamar ele de qualquer coisa. Ele não se importa nem se você acredita nele. Ele não vai deixar de estar com você. Isso é amor. Isso é família. Então, para mim, foi uma conexão muito profunda. Eu vi tudo que ele foi para mim. A partir disso, a gente criou um laço muito grande. Eu e o meu Exu, que é o Exu Morcego. O Exu que meu não, né? Modo de dizer. O guardião que trabalha comigo, né? Então, lembrem-se disso. São a nossa família. Certo, galera? Espero que tenha esclarecido o que é Exu. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, seguir o canal aí, porque eu vou trazer muitos vídeos maravilhosos pra gente. Curte e compartilha aí, hein? Beleza? Valeu!